Durante um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu que os crimes atuais não são iguais aos do passado e que, por isso, o artigo da Constituição que trata de criminalidade precisa ser atualizado. Vamos ouvir. Esse dispositivo, esse tratamento dado ao crime, dado à segurança pública em nossa Constituição, deve mudar, está superado em função da própria evolução da criminalidade. Hoje, na verdade, os grandes crimes são praticados pela internet, num meio virtual. As grandes organizações criminosas, elas atuam no meio virtual. As grandes fraudes bancárias e outras financeiras, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, enfim, os crimes cibernéticos, a pedofilia, tudo isso transita no mundo virtual e, portanto, eu penso, estou até convencido disso, que nós migramos do ambiente físico, do ambiente fenomenológico, no que diz respeito ao crime, para o ambiente virtual. Já estamos aqui com as nossas analistas na nossa tela. Luísa, vou começar com você para a gente comentar um pouquinho essa frase, essas declarações do ministro Ricardo Lewandowski. De fato, o quadro mudou, mas alterar a Constituição não anda lá muito fácil quando o assunto é essa mudança sobre quais são os crimes do presente e aqueles do passado, né? Pois é, Clarissa, mas o ministro Lewandowski fez essa fala hoje e, na verdade, ela é um pequeno spoiler aí, porque o Ministério da Justiça já tem no radar a preparação de uma proposta à emenda à Constituição para fortalecer o poder da União na segurança pública, né? Existe uma insatisfação, conforme interlocutores do ministro com quem eu conversei, pessoas próximas a ele, de que os estados não estão fazendo uma boa administração dos recursos que são enviados para os governadores, os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Na verdade, é uma insatisfação da forma como eles não usam esse dinheiro, né? Há uma avaliação de que os recursos são repassados pelo governo federal e não são utilizados na sua totalidade. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, ele quer essa PEC, ele quer fortalecer o poder das polícias na questão da segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as polícias penais, aumentar a competência da União nesse sentido, e ele está elaborando aí esse texto, né, junto ali aos seus principais auxiliares, né? O presidente Lula está ciente, existe até um apelido que surgiu, que seria o SUS da segurança pública. Justamente pelo fato de a segurança pública ser aí um ponto que precisa de atenção dentro do governo Lula em relação ao que tem se saído nas pesquisas de opinião. Então, o presidente Lula está ciente dessa ideia do ministro Lewandowski. O Congresso também, o ministro Lewandowski tem se reunido para falar disso com as lideranças parlamentares, né? Então, vamos acompanhar. É fato que a pauta da segurança pública é uma pauta comum aí aos poderes, né? Então, vamos acompanhar para ver como essa PEC, aí, essa possível PEC, vai ter a sua tramitação no futuro. Agora, Jussara, tem aí também um pouquinho de uma faca de dois gumes, né? Porque tem um grupo ali bem próximo do presidente Lula que costuma ter muitas ressalvas em relação a essa ideia de o governo federal se colocar como protagonista na segurança pública, porque teme que o governo Lula tome para si a responsabilidade pela segurança pública, que hoje cabe aos estados, e também tendo muitos problemas, a gente está assistindo a muitas crises em alguns estados brasileiros, essas crises também acabam colando na imagem do presidente Lula. Então, não vai ser um trabalho fácil aí para o ministro da Justiça encontrar esse equilíbrio também, né? Clarice, vai precisar de muito empenho e trabalho de convencimento. Primeiro, vencer as resistências dentro do governo federal. Você lembrou muito bem, não é todo mundo muito satisfeito que vê com tranquilidade a área de segurança pública ter cada vez mais a participação da União. Porque, como você bem destacou,
Qualquer questão que houver nos estados cai direto no colo do presidente. E o grande argumento de quem é contra essa medida, né, dessa intervenção maior do governo federal na segurança pública, é justamente pela diferença que tem nos estados, né? No país, cada estado tem a sua característica, e isso é um dos argumentos citados para que o governo não entre tanto nessa questão da segurança pública e por isso que as polícias militares e civis tenham mais autonomia. Bem, tem um outro ponto também, que é lá no Congresso. Eu estava repercutindo agora com alguns parlamentares, né, da bancada da segurança pública sobre o que acharam dessa fala e dessa proposta. Bem, já demonstraram aqui que não vai ser tão fácil, o caminho não vai ser tão tranquilo assim, embora o ministro Lewandowski tenha aberto ali um diálogo, né, com a bancada da bala, assim que é chamada, mas ainda assim é uma oposição. E aí ele vai ter muito trabalho para tentar convencê-los dessa medida dele. Bem, o que hoje o ministro Lewandowski disse na coletiva de manhã é que o presidente Lula sabe linhas gerais dessa proposta dele, dessa ideia dele, mas não foram apresentados detalhes. Bem, agora aí entra além dessa questão técnica, né, que vai ser debatida, PEC é muito difícil de aprovar, realmente demanda um esforço de articulação bem grande, mas também é preciso ver os impactos políticos, então isso vai pesar bastante. Então, é uma medida que ele, como disse a Luísa, é um spoiler, mas talvez demore um pouquinho mais para se concretizar. Obrigada, Jussara. Obrigada, Luísa.